Nunca gostei do meu aniversário. Depois que minha esposa Helena partiu, cada data virou um lembrete cruel de tudo que ficou pela metade. As promessas, as conversas, até o cheiro do café dela pela manhã. Mas hoje é diferente. Hoje é o meu 70º aniversário. E há 10 anos, no dia do velório dela, encontrei um bilhete dentro da velha oficina dos fundos, o lugar que ela chamava de nosso templo. Nele estava escrito, com a caligrafia firme que eu reconheceria até de olhos fechados: abra isso no seu aniversário de 70 anos. Junto, uma pequena caixa de madeira escura, trancada, e uma chave presa por uma fita azul. Guardei tudo no armário de ferramentas, lá onde o cheiro de óleo e ferrugem cobre qualquer lembrança. Jurei a mim mesmo que nunca abriria, que era só mais uma das manias sentimentais dela. Mas o tempo tem um jeito estranho de nos obrigar a encarar o que evitamos. Nos últimos dias não consegui pensar em outra coisa. A caixa parecia me chamar cada vez que eu passava pela oficina. A chave, gasta e fria, ainda estava no mesmo gancho em que pendurei uma década atrás. Hoje, cedo, sentei na beira da cama, olhei para o teto e disse em voz alta, só para mim mesmo: está bem, Helena, vamos ver o que você deixou. A oficina ainda guarda o mundo como ela deixou. O avental pendurado, os potes de parafusos rotulados com letras tortas, a caneca de esmalte com a borda amassada. Helena era restauradora de móveis antigos, e aquele espaço era o coração dela. Sempre dizia que cada madeira escondia uma história, e que o segredo estava em quem tinha paciência para ouvir. Talvez agora fosse minha vez de ouvir a dela. A caixa estava ali, no mesmo canto, coberta por uma fina camada de poeira e teias de aranha que se estendiam como fios de memória. Peguei um pano, limpei com cuidado e por um instante hesitei. Era bonita, feita de nogueira, com entalhes delicados nas bordas. No centro, gravadas à mão, as iniciais HNA, as mesmas que marcamos no tronco da figueira atrás de casa quando ainda éramos 2 jovens, acreditando que o amor era suficiente para resolver tudo. Passei o dedo sobre as letras e senti um arrepio. O tipo de arrepio que vem não do frio, mas de algo mais fundo, de um pressentimento. A chave encaixou fácil, como se nunca tivesse enferrujado. O estalo do fecho ecoou pela oficina e naquele segundo o tempo pareceu parar. Dentro não havia joias, nem fotos, nem lembranças óbvias. Apenas um envelope pardo, dobrado ao meio, com meu nome: Arthur. E logo abaixo, outra frase: siga as instruções e não conte nada aos seus filhos. O coração disparou. A letra era dela, inconfundível, arredondada e segura. Fiquei olhando o bilhete por alguns minutos, tentando entender. Helena nunca foi mulher de segredos. Durante 44 anos de casamento, ela me contou de tudo, das alegrias pequenas às dores que fingia superar. O que poderia ser tão importante e ao mesmo tempo tão perigoso que exigisse segredo dos próprios filhos? Abri o envelope com cuidado. Dentro, encontrei uma folha dobrada em 4 partes, um pequeno maço de notas antigas e algo que parecia um mapa. No topo da folha, a primeira linha me fez prender a respiração. Arthur, se você está lendo isso, é porque viveu o bastante para descobrir o que eu nunca tive coragem de dizer em vida. A letra tremia, diferente da firmeza dos bilhetes que costumava deixar colados na geladeira. Ela continuava: você sempre foi meu porto seguro, mesmo quando eu não merecia. Tudo que está nessa caixa é verdade, mas precisa ser revelado no tempo certo, e o tempo certo é agora. Olhei para o mapa. Era uma folha amarelada com anotações à mão. Reconheci o traçado da estrada que levava à cidade onde passamos os primeiros anos de casados, Santo Ambrósio. Havia um pequeno X vermelho próximo à margem do rio, no bairro industrial, onde ficava a antiga marcenaria do pai dela. Um lugar que eu não visitava há mais de 40 anos. Abaixo, outra frase: vá até
até lá. Leve esta chave e lembre-se, há coisas que só se revelam a quem espera. Fechei os olhos e respirei fundo. O relógio da parede marcava 9h13. O sol entrava pelas frestas da oficina, iluminando partículas de poeira que pareciam dançar no ar. De repente, aquele espaço deixou de ser só um cômodo. Virou um portal para o passado. Tudo em mim gritava para deixar aquilo quieto, mas a curiosidade e talvez a saudade falaram mais alto. Antes de sair, olhei ao redor uma última vez. Toquei na bancada onde ela passava horas lixando madeira, no martelo que ainda tinha o cabo manchado de verniz, no calendário de 2015 com o mês de junho circulado em vermelho, o mês em que ela morreu. Fechei a caixa, guardei a carta dentro do casaco e saí, sentindo o peso da chave no bolso. Enquanto caminhava até o carro, algo me veio à mente. Uma lembrança antiga, de uma noite em que ela me perguntou, do nada, se eu acreditava em segredos que salvam. Na época, ri e disse que segredo bom era o que se contava logo. Ela apenas sorriu, aquele sorriso meio triste que agora fazia todo sentido. Na curva da estrada, antes de sumir a casa no retrovisor, murmurei: "Tudo bem, Helena. Eu vou seguir as suas instruções. Mas espero que o que eu encontrar me deixe dormir esta noite." O motor roncou baixo. A cidade ficou para trás. E enquanto o mapa tremulava no banco ao lado, percebi algo que me fez apertar o volante. O bilhete tinha uma mancha de tinta bem no canto inferior direito, como se tivesse sido tocado por uma lágrima. Não sei se era dela ou minha. A estrada para Santo Ambrósio parecia mais longa do que lembrava. Talvez porque fazia mais de 4 décadas desde a última vez que a percorri. Na época, Helena ainda ria fácil, e o rádio do nosso carro tocava músicas que hoje ninguém mais conhece. Agora tudo o que se ouvia era o som do vento batendo nos vidros e o farfalhar do mapa que ela deixara dentro da caixa. A cada curva, uma lembrança. O rio onde pescávamos aos domingos, a casa amarela da esquina onde ela comprava flores baratas e dizia que eram flores de teimosia, porque duravam mais do que deveriam. Eu não sabia se aquele roteiro que ela me deixara era um jogo, uma despedida ou um pedido de perdão. Mas obedecer parecia o único gesto de amor que ainda me restava. Cheguei à entrada da cidade perto do meio-dia. Santo Ambrósio parecia presa no tempo. O mesmo relógio da praça parado, as mesmas fachadas descascadas. Estacionei em frente ao antigo armazém de ferragens, agora fechado, e espalhei o mapa sobre o painel do carro. O X vermelho ficava a poucos quarteirões dali, na região do antigo bairro industrial, onde ficava a marcenaria do pai dela. Quando descemos da cidade, aquele lugar já estava à beira do abandono. O prédio era grande, de tijolos avermelhados, com janelas altas cobertas por tábuas. Lá dentro, Helena aprendera a trabalhar com madeira, e dizia que foi ali que descobriu que tudo o que é sólido pode ser restaurado, desde que alguém tenha paciência. Estacionei o carro e fiquei alguns minutos parado, olhando o portão de ferro enferrujado. A pintura branca desbotara, mas ainda era possível ler o letreiro apagado. Marcenaria Torres em Filha. O vento levantava poeira. Entrei empurrando o portão que gemeu como se reclamasse de ser acordado depois de tanto tempo. Por dentro, o cheiro era o mesmo. Madeira velha, óleo e tempo. Havia ferramentas espalhadas, serragem petrificada nos cantos e sobre uma bancada, uma lata de chá amassada, com algo escrito em fita adesiva. Para Arthur. Meu coração disparou. Peguei a lata, as mãos tremendo. Dentro, encontrei uma fita cassete com a etiqueta "Ouça em casa, sozinho". E junto dela, uma pequena chave dourada, diferente da primeira. Esta tinha um número gravado, 31B. Abaixo da fita, um envelope pardo, igual ao anterior, com outro bilhete da Helena. Arthur, se você chegou até aqui, é porque decidiu continuar.
A chave abrirá algo que guardei há muitos anos. Mas antes, ouça minha voz. O resto só fará sentido depois. Fiquei ali parado, o bilhete na mão e o eco das palavras dela dentro da cabeça. Eu não tinha mais toca-fitas em casa. Mas a lembrança de um antigo gravador portátil guardado em meu armário me veio à mente. Ela sabia. Helena sempre sabia como deixar tudo no lugar exato onde eu voltaria um dia. Antes de sair da marcenaria, percebi algo no chão. Uma marca de giz, um pequeno círculo desenhado sobre uma tábua solta. Ajoelhei-me e levantei a madeira com cuidado. Embaixo, um pequeno envelope de papel amarelado e uma flor seca presa com fita adesiva. Era uma violeta. Helena adorava violetas. Dizia que eram flores que sabiam guardar silêncio. O bilhete preso dizia apenas: "Se ainda me ama, não duvide do que está por vir." Voltei ao carro devagar, com o envelope no bolso e o peito apertado. Senti algo que não sentia há muito tempo: medo. Mas não era o medo comum. Era o tipo de medo que vem quando se percebe que alguém planejou algo para você muito depois de ter partido. Como se ela ainda estivesse ali, me guiando, conduzindo meus passos. De volta à estrada, abri os vidros e deixei o vento entrar. O sol começava a cair, tingindo o céu de um laranja profundo. Coloquei a fita no banco do passageiro e por um instante tive a sensação de que ela estava sentada ali, como costumava fazer nas nossas viagens, cabeça encostada no vidro, sorriso discreto. Quase falei com ela em voz alta, mas me contive. No retrovisor, a cidade foi ficando menor, até sumir. No porta-luvas, o bilhete ainda ecoava em mim. Ouça em casa, sozinho. E havia algo naquelas palavras que soava como um aviso. Como se a verdade que eu estava prestes a descobrir fosse grande demais para dividir com alguém. Dirigi em silêncio até o cair da noite. Quando cheguei em casa, tudo estava igual. O portão rangendo, o cachorro do vizinho latindo sem razão. Entrei direto na oficina, onde tudo começara, e sentei na velha cadeira giratória que Helena sempre dizia que eu devia jogar fora. Coloquei a fita sobre a mesa, olhei para a chave 31B e senti o peso de algo que eu ainda não entendia, mas já sabia que mudaria tudo. Demorei mais de 20 minutos até ter coragem de ligar o gravador. Quando o fiz, o som do clique pareceu um trovão na sala silenciosa. A voz dela surgiu depois de alguns segundos de chiado. Calma, quente, inconfundível. Arthur, se você está ouvindo isso, é porque o tempo cumpriu o papel que eu pedi. E porque confio que você ainda é o homem que amava o silêncio mais do que as respostas fáceis. O que eu deixei para você não é um pedido, é uma verdade. Uma que guardei porque, se tivesse dito antes, teria destruído tudo. A fita fez um estalo e continuou. Vai até o cofre do Banco Central de Santo Ambrósio. O número é 31B. O gerente saberá quem você é. Não leve ninguém. E Arthur, não me odeie. A gravação parou ali. O resto era só o som do vento batendo no microfone. Fiquei olhando para o gravador, mudo. Durante 40 anos, Helena nunca me pedira segredo. Agora, mesmo morta, me pedia para esconder algo dos nossos filhos e seguir um rastro de memórias que parecia cuidadosamente arquitetado. Desliguei o gravador, apoiei os cotovelos na mesa e fiquei olhando a caixa vazia. A oficina parecia respirar comigo. Pela primeira vez, senti que aquele espaço não guardava apenas lembranças. Guardava segredos. E de todos os presentes que Helena já me deu, este era o único que eu não sabia se queria abrir. Não dormi naquela noite. A voz da Helena na fita ecoava como se ela estivesse sentada ao meu lado, sussurrando no escuro. Aquela frase, "Não me odeie", grudou na minha cabeça como uma ferida aberta. Por que eu a odiaria? Helena nunca foi mulher de drama. Se escolheu essas palavras, é porque sabia que o que viria depois seria pesado.
Quando o dia amanheceu, o sol atravessou a janela da cozinha e acertou o relógio de parede, o mesmo que ela me deu quando fizemos 25 anos de casados. Estava parado há anos, mas naquela manhã, o ponteiro dos minutos tremia levemente, como se tentasse voltar a funcionar. Peguei isso como um sinal. Preparei café, vesti a mesma jaqueta de couro velha que ela dizia me deixava parecendo um detetive aposentado. E saí. O Banco Central de Santo Ambrósio ficava na parte mais antiga da cidade, num prédio de fachada neoclássica, com colunas rachadas e um letreiro dourado que já perdera o brilho. Havia um silêncio estranho ali, o tipo de silêncio que só se ouve em lugares onde o tempo desistiu de passar. Atravessar aquelas portas foi como entrar num outro século. O piso de mármore ainda rangia sob os sapatos. No balcão, um homem de cabelo grisalho levantou os olhos do computador e me mediu de cima a baixo. "Posso ajudar?" perguntou. "Sim", respondi, tentando parecer seguro. "Tenho um cofre aqui, número 31B. Era da minha esposa, Helena Torres Carter." O nome dela pareceu acender algo no rosto do funcionário. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois digitou algo no sistema e disse: "Espere um momento, senhor." Saiu por uma porta lateral e desapareceu. Fiquei ali parado, observando o relógio de parede marcar 10h17. As pessoas ao redor pareciam apressadas, mas eu só sentia o tempo se esticar, como se o mundo esperasse junto comigo. Quando o homem voltou, trazia um envelope nas mãos. "A senhora Helena deixou instruções específicas", disse. "Pediu que, quando o senhor viesse, eu lhe entregasse este envelope e o acompanhasse até a sala de cofres." Ele me entregou o envelope, selado com lacre de cera. O símbolo gravado me fez gelar. Um pequeno círculo com as iniciais H em A, as mesmas da caixa de madeira. O funcionário me conduziu por um corredor estreito até uma porta de aço pesada. Digitou um código, girou uma alavanca e o som metálico ecoou fundo. Entramos numa sala fria, com fileiras de compartimentos numerados. Ele parou diante do 31B, introduziu uma chave mestra e olhou para mim. "A segunda é sua, senhor." Peguei a chave dourada que Helena deixara na lata de chá e girei lentamente. O cofre se abriu com um clique suave. Lá dentro, uma pequena caixa de papelão e uma pasta de couro marrom. Coloquei ambas sobre a mesa. O funcionário se retirou, dizendo que me deixaria o tempo que fosse necessário. Abri primeiro a caixa. Dentro havia uma fotografia, antiga, amarelada, de uma mulher jovem segurando um bebê. A mulher era Helena, mas o bebê não era nenhum dos nossos filhos. Atrás da foto, uma data escrita à mão: Santo Ambrósio, 1978. Meu estômago se apertou. Em 1978, estávamos casados há apenas 1 ano e não tínhamos filhos ainda. Peguei a pasta de couro. Dentro, encontrei documentos dobrados, cartas e algo que parecia uma certidão de nascimento. Meu nome estava lá, mas não como pai. O campo pai estava em branco. O nome da mãe, Helena Torres. O nome da criança, Samuel Torres. Samuel. O nome nunca havia sido mencionado em mais de 40 anos juntos. Nenhuma lembrança, nenhuma fotografia, nada. Um filho antes do nosso casamento? Ou algo que ela escondeu mesmo de mim? Continuei lendo. Havia uma carta dobrada no fundo da pasta. A caligrafia era dela, firme, controlada, mas com traços de cansaço. Li devagar, como quem segura o fôlego. "Arthur, se você chegou até este ponto, é porque o amor venceu o medo. Há coisas que eu nunca consegui dizer olhando nos seus olhos. Não porque não confiasse em você, mas porque, se dissesse, teria visto aquele brilho nos seus olhos se apagar. Samuel nasceu antes de nós, e antes de mim existir como a mulher que você conheceu." As letras começaram a borrar. Afastei o papel e fechei os olhos, tentando processar. Um filho. Um nome que nunca escutei.
Um passado que ela nunca deixou cruzar o nosso presente. No fim da carta, uma última frase, escrita com tinta mais escura. Ele viveu perto de nós mais tempo do que você imagina. E quando chegar a hora certa, você vai reconhecê-lo. Mas precisa fazer isso sozinho. Por mim. Não conte nada aos nossos filhos. Ainda não. O chão pareceu sumir. Por um instante, senti raiva. Não da revelação em si, mas do tempo que ela me fez esperar. 10 anos convivendo com essa caixa sem imaginar o que ela escondia. 10 anos em silêncio, enquanto eu achava que conhecia cada linha da vida dela. Fechei os olhos e vi o rosto de Helena, como era quando jovem, rindo no quintal de casa. Sempre achei que o riso dela escondia algo. Agora eu tinha certeza. Dobrei os papéis e guardei tudo na pasta. Antes de sair, percebi algo gravado discretamente no interior do cofre, perto da dobradiça. Parte 2. Sob o piso. Toquei o metal e senti uma pequena saliência. Puxei com cuidado, e uma placa fina de aço se soltou, revelando um compartimento escondido. Dentro, um pequeno envelope preto. Sem remetente, sem nada escrito. Apenas o selo em forma de círculo, H em A. Abri. Dentro, uma única chave prateada e um bilhete curto. Ainda não acabou. Vá à Casa da Colina. Saí do banco com o envelope no bolso e o coração em cacos. A Casa da Colina era o nome que Helena dava à antiga oficina do pai. O mesmo lugar onde a conheci, onde dei o primeiro beijo, onde pedi sua mão. De alguma forma, ela estava me guiando de volta à origem de tudo. Enquanto dirigia, o céu começava a mudar de cor. Um cinza espesso cobria o horizonte, como se a própria cidade guardasse segredos que preferia manter. A fita dela ainda estava na oficina, mas eu não precisava ouvir mais. A voz dela já estava comigo, e eu começava a entender. O que quer que Helena tivesse escondido não era apenas um segredo do passado. Era algo que continuava vivo e esperava por mim. Chovia quando cheguei à Casa da Colina. Não era uma chuva forte. Era fina, persistente, daquelas que parecem mais lembrança do que tempestade. A velha casa estava exatamente como a memória a deixara. O portão torto, as janelas de madeira lascadas, o telhado com as telhas escuras cobertas de musgo. Só o silêncio era diferente. Naquele silêncio havia algo de vivo, como se o lugar estivesse esperando que eu voltasse para cumprir o último pedaço de uma promessa. Estacionei o carro e fiquei alguns minutos ali dentro, observando o mato alto balançar com o vento. A chave prateada que encontrei no cofre ainda estava no meu bolso. Passei o polegar por ela, tentando entender por que Helena me guiava até ali, e o que mais ela poderia ter escondido naquele lugar onde crescera, onde a vida dela começara muito antes de eu existir. Quando finalmente desci do carro, o chão afundava um pouco sob o peso da chuva. O caminho de pedras estava coberto de folhas secas e musgo. Cada passo ecoava uma lembrança. Helena jovem, sentada no batente da porta, lixando madeira. O cheiro de verniz. A risada dela quando eu aparecia com café quente e pão amanhecido. Tudo ainda estava lá, só que morto. A chave prateada abriu a porta da oficina com facilidade. Nenhuma tranca, nenhum esforço. Como se o tempo tivesse esperado aquele exato instante para destravar. Empurrei a porta e o cheiro de madeira antiga me atingiu. Um cheiro de infância, de origem. Lá dentro, tudo estava coberto por uma camada de pó. As bancadas, as prateleiras, as ferramentas penduradas, tudo exatamente como o pai dela deixara. No canto direito, o velho torno mecânico ainda guardava a marca de queimadura na base. Lembro do dia em que Helena, aos 19, quase incendiou a oficina tentando ajustar uma peça. Sorri por reflexo e o sorriso se desfez rápido. No centro do cômodo, sobre o chão de tábuas largas, havia algo novo. Um retângulo desenhado com giz branco e no meio dele uma única palavra. Aqui. Senti o estômago revirar.
Deixei a pasta no banco de trabalho e me ajoelhei. O giz ainda parecia recente, não mais que alguns meses, talvez um ano. Mas Helena estava morta há 10. Abaixei a cabeça, respirei fundo e bati levemente no chão com a palma da mão. Soou oco. Levantei a primeira tábua com a ajuda de uma espátula que encontrei sobre a bancada. Debaixo dela havia uma cavidade pequena, cuidadosamente forrada com tecido. Dentro, um envelope preto, idêntico ao do banco, e uma fita cassete com a etiqueta escrita à mão. Parte 2. Ouça agora. O bilhete preso ao envelope dizia apenas: a verdade está aqui, mas vai doer. Não volte atrás agora. Engoli seco. Peguei o gravador que trouxera da oficina e coloquei a fita. O chiado inicial me fez fechar os olhos. A voz dela surgiu logo depois. Serena, firme, mais próxima do que nunca. Arthur, se você chegou até a casa da colina, então o que restava entre nós já é só verdade. O que escondi aqui não é sobre mim, é sobre ele, Samuel. O som da chuva batendo no telhado parecia acompanhar cada pausa da voz dela. Você o conheceu, Arthur, só não sabia quem ele era. E ele também não sabia. Meu corpo inteiro gelou. A voz dela continuava. Anos depois do nascimento dele, eu o entreguei. Fiz o que achei ser o certo para protegê-lo. Mas o destino tem um senso de ironia que machuca. Ele cresceu perto de nós e quando o tempo certo chegou, ele voltou. Não como filho, mas como algo ainda mais íntimo. A fita fez um ruído estranho, como se o gravador engasgasse no meio da gravação. Girei o botão, mas o áudio ficou distorcido. Depois, um sussurro quase inaudível. O nome dele está nas cartas. Perdoe-me. O som cessou. A fita girava em silêncio. Abri o envelope preto. Dentro, uma série de cartas dobradas, todas endereçadas a A, com datas antigas, algumas de mais de 30 anos. A caligrafia não era de Helena, era firme, masculina. A primeira começava assim: Helena, você me prometeu que ele nunca saberia, que o nome dele ficaria guardado entre nós. O nome do remetente estava no final. Samuel T. As mãos começaram a suar. Li mais uma linha, tentando conter o tremor. Ele confia demais em você e em mim. Se um dia descobrir, vai odiar os dois. Fechei a carta. A mente parecia girar. Samuel não era apenas um fantasma do passado. Ele estava vivo. E se eu acreditasse nas entrelinhas, eu o conhecia. Voltei o olhar para o buraco no chão. Atrás das cartas, havia uma pequena caixa metálica envolta num pano. Dentro dela, um colar prateado com um pingente em forma de estrela. O mesmo modelo que dei a Helena no nosso primeiro aniversário de casamento. Mas este tinha uma inscrição diferente. Para meu pai. Senti o ar fugir dos pulmões. Pensei em todos que me chamaram de pai ao longo da vida. Mas só um deles nunca me chamou assim com facilidade. Só um sempre manteve uma distância inexplicável, um respeito exagerado, uma hesitação no olhar. Meu filho mais velho, Marcos. Naquele instante, tudo começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça que eu jamais soube que existia. As diferenças de temperamento, o sangue quente. Aquela vez, aos 20, em que ele brigou comigo por algo pequeno e me disse, sem saber o peso das palavras: você nunca vai entender, pai, porque não é como eu. Na época, achei que era só raiva. Agora, parecia profecia. Sentei no chão da oficina, a fita parada, as cartas espalhadas ao meu redor. A chuva lá fora engrossava. A voz dela ainda ecoava dentro de mim. Não me odeie. Eu não odiava. Mas começava a entender por que ela temia que eu descobrisse. A verdade não era sobre traição, era sobre destino. Ela tinha me poupado de uma dor que, por mais que eu tentasse negar, agora queimava por dentro. Fechei a caixa, guardei as cartas e o colar dentro do casaco.
Antes de sair, olhei para o buraco no chão e sussurrei: "Você conseguiu, Helena. Me trouxe de volta para o começo. E agora não tem mais volta." Do lado de fora, o vento soprava forte. A casa parecia respirar. E pela primeira vez em 10 anos, senti que ela estava ali. Não como lembrança, mas como presença. Não para pedir perdão, mas para me fazer seguir o caminho que ela começou. Passei a noite em claro, sentado na poltrona da sala com a fita nas mãos. O som dela ainda parecia preso ali dentro, sufocado entre voltas de fita magnética e silêncio. Toda vez que eu fechava os olhos, ouvia aquele fragmento repetido em eco. Ele viveu perto de nós, mais tempo do que você imagina. Ari, e o rosto de Marcos vinha à mente, insistente, como um retrato que alguém deixava propositalmente na frente da verdade. Quando o sol nasceu, a casa estava fria. Fiz café, mas o gosto do amargo parecia diferente, como se tivesse sido feito com o pó do passado. O telefone tocou 2 vezes. Minha filha, Ana, querendo saber se eu ia almoçar com eles naquele domingo. Deixei tocar. Pela primeira vez, não quis ouvir a voz de ninguém. Helena tinha pedido segredo, e agora eu entendia o peso disso. Alguns segredos não se guardam por medo, mas por amor. Peguei o carro e voltei para Santo Ambrósio antes das 8. Levei a fita, o gravador e uma ideia fixa: recuperar o que a chuva e o tempo tentaram apagar. Na estrada, o vento cortava o rosto como se tentasse me acordar, mas a mente estava em outro lugar, na oficina, nas cartas, nas palavras dela. Cheguei à cidade com o céu ainda encoberto. Procurei uma eletrônica antiga, daquelas que ainda consertam rádios e toca-fitas. O dono, um senhor magro de bigode grisalho, olhou para mim com desconfiança quando tirei o gravador da sacola. "Isso é relíquia", disse ele. "Ainda funciona, mas a fita parece danificada." "Dá para ouvir o resto?" perguntei. Ele me olhou por cima dos óculos. "Posso tentar, mas aviso. Às vezes o que a gente traz de volta não é o que esperava ouvir." Deixei o gravador lá. Saí para caminhar enquanto ele mexia naquilo e acabei voltando para a frente da casa da colina. A chuva da noite anterior havia lavado parte do giz no chão da oficina, mas o retângulo ainda estava lá, como cicatriz. Fiquei em pé na porta aberta, olhando para dentro. O buraco, as tábuas, o vazio. Tudo parecia me observar de volta. Quando voltei à loja, o técnico me recebeu com a fita rebobinada e um olhar estranho. "Consegui limpar um pouco o áudio", disse. "Mas tem trechos pesados." Assenti. Ele colocou o fone na minha mão e apertou play. A voz dela voltou, mais nítida, mais próxima, como se Helena estivesse falando direto dentro da minha cabeça. "Arthur, se você está ouvindo esta parte, é porque já encontrou o colar. Eu sabia que reconheceria. Sempre disse que você enxergava o que ninguém via, então não tente negar o que já sabe." A fita fez um pequeno chiado, e depois a respiração dela, curta, contida. "Marcos não é seu filho biológico. Eu descobri isso meses antes do casamento, e decidi nunca contar. Eu era jovem, covarde e ferida. O homem que me machucou foi alguém que você conheceu, alguém em quem confiou. Seu nome era Samuel Torres, o filho do meu antigo patrão. Senti o chão se mover sob meus pés. O mesmo Samuel das cartas. O mesmo nome da certidão de nascimento. Ele me forçou, Arthur. Eu era aprendiz na marcenaria dele. Um homem bonito, seguro, e eu era só uma menina tentando aprender a viver. Quando contei que estava grávida, ele sumiu. O pai dele me mandou embora. Fui embora da cidade humilhada e prometi para mim mesma que ninguém jamais saberia. Até te conhecer. Você me deu paz, me deu um lar, me deu perdão antes mesmo de saber o que havia para perdoar. O técnico olhou para mim de lado, como se quisesse interromper, mas eu levantei a mão. Queria ouvir até o fim.
Quando Marcos nasceu, eu o criei como nosso. E ele sempre foi seu, do jeito mais puro que existe. O sangue não faz pai, o amor faz. Mas Samuel voltou anos depois. Ele queria dinheiro, queria poder. Eu o enfrentei. Ele prometeu não contar nada. E desapareceu outra vez. Até o dia em que vi o obituário dele no jornal. Foi quando decidi enterrar tudo, junto com meu passado. Só que nunca consegui me perdoar por te esconder a verdade. Por isso essa caixa, esse mapa, essa voz. Para que você soubesse, mas não de mim viva. De mim inteira. A voz dela tremia no final, mas não de arrependimento. Era algo mais como um alívio. Eu te amei com tudo que tive, Arthur. E te deixo essa verdade não para te ferir, mas para te libertar. Nosso filho, sim, nosso, nunca soube. E não precisa saber. Ele já foi amado o bastante para ser inteiro. O resto é só papel. A fita terminou em silêncio. O técnico parou o gravador devagar. Sinto muito, senhor, disse. Assenti, mas as palavras dele soaram distantes. Peguei o gravador e saí, o som da voz dela ainda vibrando no ouvido. Do lado de fora, o céu estava limpo. O mundo continuava o mesmo, mas dentro de mim tudo estava deslocado. Andei pela rua como quem tenta se lembrar do caminho para casa. O chão parecia de vidro, qualquer passo em falso e tudo se quebraria. Sentei no banco da praça principal, olhando as crianças brincando perto da fonte. Pensei em Marcos, ainda menino, correndo pela mesma praça enquanto eu o empurrava no balanço. Lembrei do primeiro corte no joelho, do orgulho dele ao me chamar de pai pela primeira vez. E percebi que nada, nem o sangue, nem a revelação, nem o passado, mudava aquilo. Ele era meu filho, mesmo que o mundo dissesse o contrário. Guardei a fita no bolso e olhei para o horizonte. Pela primeira vez desde que abri aquela caixa, senti que entendia o propósito de Helena. Ela não queria me castigar, queria me preparar. Porque o que vinha a seguir, eu sabia, seria pior. Antes de ir embora, o técnico me chamou de volta. Senhor Arthur, ele disse hesitando. Tinha uma coisa presa no compartimento da fita. Caiu quando limpei. Ele me entregou um pequeno recorte de jornal, amarelado, dobrado várias vezes. Abri com cuidado. Era uma nota de falecimento. Falecimento. Samuel Torres, 62 anos, empresário. Deixa 2 filhos e uma filha. Sepultamento realizado em Santo Ambrósio. E abaixo, uma foto pequena em preto e branco. O rosto me pareceu familiar. Não pelo homem em si, mas pelos olhos. Os mesmos olhos de Marcos. Dobrei o papel. Guardei junto com a fita e saí sem dizer nada. A mente pulsava como se cada lembrança tentasse se reencaixar no novo formato. Helena tinha me deixado a verdade, mas não o motivo final. Por que agora? Por que 10 anos depois da morte dela? Enquanto voltava para casa, olhei pelo retrovisor e vi o pôr do sol manchar o céu de vermelho. Parecia o fim de algo, e o começo de algo que eu ainda não tinha coragem de nomear. Naquela noite, sentei à mesa e escrevi em uma folha. Se o amor é maior que a verdade, talvez o perdão seja o único jeito de continuar respirando. Dobrei o papel e deixei sobre a fita, como resposta a uma conversa que nunca deixará de existir. Mas eu sabia. Helena ainda não havia terminado de falar. Porque no fundo do envelope preto havia mais uma linha que eu não tinha notado antes. Uma única frase, escrita em letra quase invisível. Você ainda precisa ver o que ele deixou. Durante dias tentei convencer a mim mesmo de que já sabia o suficiente. Que ouvir a voz dela era o ponto final dessa história. Mas a frase que encontrei no fundo do envelope, você ainda precisa ver o que ele deixou, não me deixava dormir. Helena nunca usava palavras à toa. Cada bilhete, cada pausa dela era uma peça de um quebra-cabeça montado com precisão cirúrgica. E eu sabia, no fundo, que enquanto não descobrisse o que Samuel deixara, aquela história continuaria me respirando por dentro. Acordei cedo.
o céu ainda acinzentado. Coloquei café num copo térmico, vesti o casaco e sentei à mesa da cozinha. Espalhei diante de mim todas as peças da história. As cartas, o colar, a fita, a foto antiga, o recorte de jornal. Na lateral do obituário, em letras pequenas, havia o nome da empresa dele. Torres & Filhos Móveis de Design, Santo Ambrósio. Mesmo endereço da velha marcenaria do pai de Helena, só que agora rebatizada e moderna. Por algum motivo, isso me pareceu significativo. Talvez o ele deixou de Helena estivesse ligado àquele lugar. Samuel havia reconstruído a mesma empresa que um dia pertencera ao pai. E agora morto, deixava rastros novamente no mesmo chão. O passado parecia girar em círculos, e eu estava preso bem no centro. Peguei o carro e dirigi de volta à cidade. 3 viagens em menos de uma semana. Parecia que Santo Ambrósio não me deixava mais partir. O trânsito era leve, e o ar úmido trazia cheiro de eucalipto e ferrugem. Quando cheguei, o letreiro novo da empresa me causou um arrepio. Torres Design, tradição que atravessa gerações. A ironia quase me fez rir. Estacionei e entrei. O interior era moderno, de vidro e metal, mas o cheiro da madeira recém-cortada ainda dominava o ar. Uma recepcionista jovem me cumprimentou. Posso ajudar o senhor? Eu estou procurando informações sobre o senhor Samuel Torres, disse tentando manter a voz firme. Ela olhou para o computador. O senhor é parente? Hesitei. Fui amigo de família. Ela assentiu. O espólio dele está sendo cuidado por um advogado local. O escritório fica na rua principal, número 184. Agradeci e saí. O nome do advogado vinha impresso num pequeno cartão que ela me entregou. Dr. Alencar em Associados. O mesmo nome que aparecia em um dos recibos antigos dentro da pasta de Helena. Ela tinha previsto até isso. Quando cheguei ao escritório, uma secretária de cabelos grisalhos me recebeu com um olhar curioso. O senhor é o Sr. Arthur Carter? Assenti, surpreso. Ela sorriu de leve, como quem confirma algo que já esperava. Temos algo para o senhor, deixado pelo próprio Sr. Torres antes do falecimento. Apertei os dedos na borda do balcão. Ele deixou algo para mim? Sim. Disse que, quando o senhor viesse, bastava apresentar um documento de identidade. Assinei o protocolo com as mãos trêmulas. A secretária voltou alguns minutos depois com uma pequena caixa de madeira escura, do mesmo tom da caixa original que Helena deixara. Sobre a tampa, uma etiqueta escrita à mão. Para Arthur Carter. Entregar apenas após a morte de ST. Levei a caixa até uma sala reservada. A madeira era polida, recente. Girei o fecho com cuidado. Lá dentro, uma única carta e uma fotografia. A foto mostrava 2 jovens. Um era Samuel, mais novo, de terno e sorriso arrogante. O outro, eu. Tiramos essa foto em 1976, na inauguração de uma exposição de móveis artesanais. Eu lembrava. Na época trabalhávamos no mesmo galpão, antes de eu e Helena nos aproximarmos. Samuel era o herdeiro promissor, o homem que tinha tudo. Eu era apenas o rapaz que lixava as peças. A carta estava escrita em papel amarelado com a caligrafia firme de quem sabia o peso de cada palavra. Abri e li devagar. Arthur, se essa carta chegou até você, é porque o tempo fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Falar. Sei que Helena te contou a verdade. Ou parte dela. Eu não escrevo para justificar o que fiz. Não existe justificativa. Escrevo porque descobri tarde demais o tamanho da minha culpa. Continuei lendo, o coração acelerando. Helena me perdoou antes de morrer. Eu nunca me perdoei. Quando soube que o menino, nosso menino, cresceu ao seu lado, sendo chamado de seu filho, percebi que a vida tinha feito justiça sem me consultar. E você, sem saber, foi o melhor de nós. O pai que eu nunca tive coragem de ser.
A letra dele começava a falhar nas linhas seguintes. Deixo para você o que me restou. As ações da empresa, o que sobrou do meu nome e um pedido. Cuide de Marcos. Mesmo que ele nunca saiba, ele carrega o melhor de nós dois. E talvez, se houver algum céu possível, Helena já tenha encontrado paz em te ver cuidando dele. Samuel. No fundo da caixa havia um envelope pardo com um selo do cartório local. Abri. Dentro, um documento de transferência de propriedade. 40% das ações da Torres Design, agora em meu nome. Data: 2 semanas antes da morte de Samuel. A cabeça girou. Samuel não havia apenas confessado. Ele havia deixado um legado, um acerto de contas, como se soubesse que o fim estava próximo. A secretária bateu na porta. Está tudo certo, Sr. Arthur? Assenti, engolindo em seco. Está sim. Ela me observou por um segundo e disse: ele mencionou que o senhor entenderia o que isso significa. Saí do escritório com a caixa nos braços, o peso dela maior do que parecia. Lá fora, o sol atravessava as nuvens, e por um instante, a cidade parecia menos hostil. No banco do carro, deixei a carta aberta. As últimas palavras de Samuel pareciam se mover com o vento. O pai que eu nunca tive coragem de ser. De alguma forma senti pena dele. Não como homem, mas como fantasma. Um fantasma que Helena tentou enterrar, mas que ainda rondava todos nós. Dirigi de volta para casa em silêncio. O rádio ficou desligado. O relógio marcava 15h12. Na curva antes da saída da cidade, estacionei o carro e olhei para trás uma última vez. Santo Ambrósio estava quieta, como se finalmente tivesse dito tudo o que precisava. Mas dentro de mim, algo ainda não fechava. Se Samuel havia deixado tudo resolvido, por que Helena ainda falava em instruções? O bilhete dela na caixa dizia: siga as instruções, no plural. E até agora, eu só tinha seguido uma trilha. Talvez houvesse outra. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que vi foi a caixa original na oficina. Aberta, vazia, ou quase. No fundo falso, que eu nunca tinha notado antes, havia algo preso com fita adesiva. Um último envelope. A caligrafia dela. Arthur, agora que você conhece o passado, é hora de descobrir o motivo. Volte ao lugar onde me encontrou pela primeira vez. Lá está o fim. Ou talvez o começo. Voltar ao lugar onde conheci Helena foi como abrir um álbum de fotos esquecido num porão. O cheiro de pó vinha antes da lembrança. A antiga casa de restauração ficava numa rua lateral, perto da linha do trem. O letreiro já não existia, mas o formato do prédio, as janelas arqueadas, o portão azul desbotado, ainda guardava o mesmo contorno de 1975, o ano em que ela me ofereceu café pela primeira vez. Naquele dia, eu tinha serragem no cabelo e medo de quase tudo. Ela ria disso. Dizia que eu era o homem mais desajeitado que já vira e que talvez por isso valesse a pena me manter por perto. Agora, 45 anos depois, o portão estava trancado com correntes. Usei a chave reserva que Helena deixara junto da última carta. O metal rangeu, como se a ferrugem protestasse contra o tempo. Entrei. O cheiro da madeira envelhecida me atingiu como um soco. A luz do fim da tarde atravessava os buracos do telhado, formando feixes dourados sobre as partículas de poeira que dançavam no ar. Ali, cada mancha na parede era uma memória. O ponto onde ela pendurava as ferramentas, o canto onde deixava o rádio, a mesa onde certa vez escreveu nossos nomes com tinta. Caminhei até o fundo do galpão, seguindo o instinto. Não havia bilhete, nem marcação, nem símbolo. Mas eu sabia que havia algo ali. Helena nunca falava o fim sem deixar uma linha para o recomeço. E quando o sol se inclinou, notei um reflexo metálico no chão, sob o armário de ferramentas. Arrastei o móvel com esforço. Por trás dele, escondido entre as tábuas, um pequeno compartimento metálico estava embutido na parede.
A tampa tinha o mesmo selo que já me perseguia desde o início. HNA. Usei a chave prateada que restava no meu bolso. O clique foi suave, como se o cadeado ainda reconhecesse o toque de quem o criou. Dentro, uma caixa menor, envolta em tecido de linho e amarrada com barbante. Abri devagar. Havia um envelope e um caderno de capa azul marinho, surrado, com manchas de verniz. No envelope, o nome dela. E embaixo, uma frase. Se chegou até aqui, já sabe de tudo, mas precisa decidir o que fazer com isso. Sentei-me no chão. O silêncio do galpão parecia pulsar. Abri o caderno e o que vi me arrancou o ar. Eram anotações, anos de anotações, cartas nunca enviadas, pensamentos fragmentados, datas, nomes. Um diário, o diário de Helena. A primeira página começava assim: Arthur ainda não sabe, e talvez nunca saiba, mas o silêncio que guardo não é por culpa, é por amor. Ele me salvou, e eu salvei ele da verdade. Nosso pacto com o tempo é simples. Um vive na ignorância, o outro morre em paz. Folheei as páginas seguintes com mãos trêmulas. Ela registrava tudo. O nascimento de Marcos, as noites sem dormir, o medo de que Samuel reaparecesse, a culpa por cada mentira dita com ternura. Mas nas páginas finais, algo mudava. A caligrafia ficava trêmula, as frases mais curtas, como se escritas com pressa ou dor. A doença está avançando. Não tenho muito tempo. Preciso deixar tudo pronto para que Arthur encontre, mas só quando estiver pronto para perdoar. O peso das palavras me esmagou. Ela sabia. Helena sabia que eu passaria a vida acreditando que o amor era suficiente e que só quando ele fosse testado pelo silêncio eu entenderia o que realmente significa amar alguém. Fechei o caderno e o segurei contra o peito. Não chorei. Não conseguia. Havia um tipo de dor que não precisava de lágrimas, apenas de fôlego. Peguei o envelope. Dentro havia uma última carta escrita com letra vacilante. Arthur, quando ler isso, talvez eu já seja só memória. A vida me ensinou que a verdade tem dois rostos. Um liberta, o outro destrói. Você sempre acreditou que amor e verdade andam juntos. Mas eu aprendi que, às vezes, mentir é a única forma de manter o amor vivo. Agora você carrega as duas metades. Cabe a você decidir qual mostrar aos nossos filhos. Li e reli essa última frase dezenas de vezes. Ela sabia que eu enfrentaria esse dilema. Contar tudo significava romper a paz deles, tirar de Marcos o chão sobre o qual construiu a própria vida. Mas esconder significava mentir. Continuar o ciclo que ela mesma havia iniciado. Fiquei ali, sentado no chão frio, o caderno de um lado, a carta do outro, tentando imaginar o que Helena esperava que eu fizesse. Por que deixar a decisão para mim? Por que me transformar no guardião de uma dor que não era só minha? A resposta veio com o som de um trem passando ao longe. O mesmo som que ouvíamos nas noites em que ela dizia: nada dura para sempre, mas o amor, às vezes, sobrevive ao tempo. Olhei ao redor e percebi que o galpão não era um túmulo de segredos, era um espelho. Helena me devolvera o reflexo dela inteiro, com todas as falhas e virtudes. Agora eu precisava decidir se o espelho continuaria pendurado ou seria quebrado. Quando saí, o céu estava escuro. O ar cheirava a chuva e madeira molhada. No bolso, levei o diário. No coração, o silêncio. De volta para casa, sentei-me na oficina. As ferramentas, as tábuas, a poeira, tudo parecia me observar, esperando minha escolha. Sobre a mesa, alinhei tudo o que restava. A carta de Helena, a de Samuel, a certidão, a foto, o diário, cada pedaço da história. Um fardo e um espelho. Passei horas olhando para aquilo. No relógio, os ponteiros giravam lentos, como se também esperassem minha decisão. Quando finalmente fechei os olhos, a voz dela voltou suave, quase maternal.
Não conte nada aos seus filhos. E entendi. Ela não me pedia silêncio por medo, mas por amor. O mesmo amor que me fez criá-los, protegê-los, e agora me pedia para protegê-los outra vez. Apaguei a luz. Deixei o diário na gaveta mais alta da oficina, trancada. E sussurrei. O segredo morre comigo, Helena. Mas o amor esse vai continuar vivendo neles. O dia amanheceu limpo, o ar frio, como se o mundo inteiro tivesse lavado o rosto. No bilhete escondido na caixa, Helena escrevera: "Vá até onde começou nossa vida juntos e leve flores." Durante semanas, interpretei essa frase de 1000 maneiras, mas depois daquela noite na oficina, eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Era hora de encerrar o círculo. Coloquei uma camisa limpa, dobrei o diário dela e o prendi no bolso interno do casaco. Não como objeto, mas como companhia. Peguei o carro e segui pela estrada de terra que levava ao cemitério de Santo Ambrósio, o mesmo onde havíamos enterrado o pai dela, décadas antes. Agora, era também o lugar onde Helena dormia. No banco do passageiro, um pequeno buquê de violetas. As mesmas flores que encontrei secas dentro da marcenaria. Ela sempre dizia que violetas eram flores que sabiam esperar. E talvez fosse por isso que eu as escolhi. Porque, de algum modo, elas ainda estavam esperando por mim. O portão do cemitério se abriu com um estalo baixo. Caminhei entre as fileiras de túmulos, lendo nomes que o tempo quase apagou. O de Helena ficava no setor mais antigo, sob a sombra de uma figueira enorme. A placa de bronze ainda brilhava, sinal de que alguém a limpava de vez em quando. Talvez Ana, talvez Marcos, talvez ninguém. Me ajoelhei diante da lápide. As letras gravadas diziam o óbvio: Helena Torres Carter, 1954-2015. Amada esposa e mãe. Silêncio é amor em repouso. Aquela última frase, escolhida por ela mesma antes de morrer, agora fazia sentido. O silêncio dela nunca foi ausência. Foi presença quieta. Um modo de continuar falando, mesmo depois do fim. Deixei as flores sobre a terra e fiquei ali por um tempo que não sei medir. O vento balançava as folhas da figueira e o som era quase uma resposta. Tirei o diário do bolso e o abri na última página. Não havia palavras, apenas um envelope colado ali, com o mesmo selo gravado, HNA. Nunca o tinha notado antes, talvez porque só se revelasse sob certa luz. Descolei com cuidado. Dentro, um pedaço de papel amarelado e uma fotografia. Na foto, Helena e eu, mais jovens, de pé em frente à primeira casa que construímos. Atrás, escrito à mão: o amor não se mede pelo que escondemos, mas pelo que suportamos calados. O bilhete, curto, vinha abaixo: Arthur, se você está lendo isso aqui, então cumpriu tudo. Eu precisava que você voltasse até este lugar, porque há algo que só pode ser visto daqui. Olhe à sua direita, além da cerca. Olhei. Atrás da figueira, na direção que ela indicava, havia uma pequena elevação de terra, cercada por flores silvestres. Uma cruz de madeira simples marcava o ponto. A inscrição era quase ilegível, mas bastou uma palavra para me gelar: Samuel. E embaixo, a data do enterro, 2 semanas antes da morte dela. Por um instante, o mundo parou. Ela sabia. Helena soube que Samuel havia morrido. Soube onde ele foi enterrado e escolheu descansar a poucos metros dele. Não por culpa, mas por perdão. Aproximei-me devagar, o coração disparado. Na base da cruz, uma pequena caixa de metal meio enterrada, coberta por folhas. Escovei a terra e a abri. Dentro, uma carta. O papel já úmido, mas a escrita ainda legível. Era dela. A última. Arthur, o que eu escondi não foi pecado, foi sobrevivência. Eu precisei viver, e para isso precisei apagar um pedaço de mim. Mas o tempo sempre volta para buscar o que deixamos para trás. Samuel morreu pedindo perdão. Eu o perdoei. E por isso quis descansar perto dele, não por amor, mas para garantir que o perdão nunca se perdesse no tempo. Agora você sabe de tudo,
E se chegou até aqui, significa que me entendeu. Meu amor por você nunca teve mentira, só silêncio. Cuide dos nossos filhos, não pela verdade, mas pela paz. As palavras tremiam, mas eram firmes o bastante para atravessar o tempo. Eu as li em voz alta, como se ela ainda pudesse ouvir. E pela primeira vez em anos, senti algo que não era dor nem raiva. Era gratidão. Por ela ter confiado em mim até o fim. Por ter me deixado algo mais forte do que respostas, um propósito. Fechei a carta, coloquei-a de volta na caixa e a enterrei novamente do jeito que estava. Não era minha, era deles. Dela e de Samuel. O início e o fim de tudo o que agora eu entendia. Deixei as violetas também ali, divididas entre os dois túmulos. E percebi que aquele gesto, simples, era o que ela realmente queria. Que eu dividisse o perdão e não o segredo. Quando me levantei, o sol começava a baixar, tingindo o céu de um dourado calmo. Pensei em Marcos, em Ana, nas vezes em que Helena ria sozinha no jardim, como se falasse com alguém que só ela via. Talvez fosse com ele, talvez comigo, talvez com o silêncio que agora me envolvia completamente. Antes de ir embora, encostei a mão na lápide dela e disse: "Está feito, Helena. Eu entendi." O vento soprou mais forte e as flores balançaram. Poderia jurar que ouvi o barulho suave da madeira rangendo. O mesmo som que ela fazia quando fechava as portas devagar, para não acordar ninguém. Saí do cemitério sem olhar para trás. No retrovisor, as duas cruzes ficaram lado a lado, iluminadas pela última luz do dia. E pela primeira vez em muito tempo, o passado parecia quieto. Voltei para casa com o entardecer preso no retrovisor. O horizonte parecia dividido, metade luz, metade sombra. Talvez fosse assim que eu me sentia, meio vivo, meio assombrado. Mas pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro de mim era calmo. Não o silêncio de quem foge, mas o de quem entende. Dirigir de volta pela estrada vazia me fez perceber que tudo o que Helena planejara, as cartas, as chaves, as instruções até o tempo de espera, não era sobre segredos. Era sobre redenção. A dela, a minha. E de alguma forma, até a de Samuel. Quando estacionei na frente de casa, o céu já estava azul escuro, e o cheiro de chuva antiga ainda pairava no ar. Abri o portão devagar. A oficina me esperava, igual sempre. Poeira, madeira e aquele mesmo relógio que nunca mais marquei o tempo. Desta vez, não acendi a luz. Apenas entrei, guiado pela claridade tímida que vinha da janela. Sobre a mesa, deixei tudo o que restava da jornada. A caixa vazia, as cartas, o diário, o colar, a fita. Cada objeto era uma memória física de algo que não podia mais ser tocado. Sentei-me, respirei fundo e comecei a reler as palavras dela. O silêncio é amor em repouso. Estava gravado até na lápide, mas agora eu compreendia o que significava. O silêncio não era a ausência de voz, era a forma mais pura de cuidado. Helena não quis me esconder a verdade para se proteger, mas para me preservar até que eu fosse capaz de suportá-la. O relógio da parede fez um estalo seco. Pela primeira vez em anos, os ponteiros voltaram a se mover. Não sei se foi coincidência ou se o tempo decidiu recomeçar junto comigo. Peguei o diário e o abri em uma das páginas do meio. Helena havia escrito, anos antes: "Arthur tem medo de perder o controle das coisas, mas o amor não se controla, se aceita. Ele ainda vai entender que algumas verdades precisam ser carregadas, não contadas." Fechei o caderno e apoiei as mãos sobre ele. Aquela frase ressoou mais forte do que qualquer confissão. Talvez o que ela queria me ensinar não era sobre o passado, mas sobre continuidade. Ela sabia que um dia eu ficaria sozinho e quis deixar algo que me mantivesse de pé quando ela não estivesse mais aqui. Olhei para as cartas de Samuel, o homem que me tirou tanto
e que, ironicamente, me devolvera tudo no final. Naquela caixa, ele me deixara o que acreditava ser um pagamento, um pedido de desculpas. Mas o que ele realmente me deixou foi um espelho. Um reflexo do que eu poderia ter sido se tivesse escolhido o orgulho em vez do amor. Pensei em Marcos, nos meus filhos, na vida deles, intacta, construída sobre uma história que agora só existia dentro de mim. Eu poderia mudar tudo com uma única frase. Mas para quê? Para satisfazer o ego da verdade? Ou para aliviar um peso que só cabia em mim? Naquele momento percebi. Algumas verdades são como ferramentas. Nas mãos erradas, machucam. Nas mãos certas, constroem silêncio. Levantei-me, peguei o diário e a caixa e os guardei no armário de ferro da oficina. Atrás de uma pilha de tábuas antigas, coloquei tudo ali, junto, e tranquei com a chave dourada, a mesma que abrira o primeiro segredo. Agora ela fechava o último. Antes de sair, escrevi uma folha curta e deixei presa com fita adesiva dentro da porta do armário. Nela, apenas uma frase. Algumas histórias não precisam de plateia, só de paz. Apaguei as luzes e fui para a sala. O telefone piscava. Mensagens perdidas, chamadas não atendidas. Uma delas de Marcos. Pai, tô passando por aí amanhã. Preciso conversar. Li e fiquei parado por alguns segundos. Não sabia o que ele queria dizer. Talvez apenas o que sempre dissemos um ao outro sem palavras. Eu tô aqui. E isso era suficiente. No dia seguinte, ele veio. Bateu na porta como quem não queria incomodar. Carregava uma garrafa de vinho e aquele sorriso tenso de quem tem mais sentimento que jeito para demonstrar. Sentou-se na cadeira da cozinha e ficou um tempo em silêncio, olhando para o chão. Faz tempo que não venho aqui, disse por fim. A casa é sua, respondi. Ele assentiu. Sonhei com a mãe essa semana. Disse que eu devia te visitar. Achei que era só sonho. Olhei para ele. Os olhos de Samuel, os de Helena e os meus, todos misturados ali. Senti um nó na garganta. Ela sempre soube o que era melhor para nós, murmurei. Ele sorriu. Sabia mesmo. Ficamos ali, conversando banalidades, sobre trabalho, política, o cachorro da vizinha. Mas havia algo diferente. Uma leveza nova, como se sem perceber ele tivesse vindo me devolver o que eu nem sabia que tinha perdido. Quando ele foi embora, me abraçou mais forte do que de costume. Te amo, pai, disse. Respondi sem hesitar. Também te amo, filho. Fechei a porta devagar. Encostei a testa na madeira e fiquei ali por um instante, sentindo o eco daquelas palavras. A verdade inteira estava guardada, trancada e silenciosa. Mas o amor estava vivo. E talvez fosse isso que Helena queria. Não que eu perdoasse o passado, mas que o deixasse repousar. Antes de dormir, fui até a oficina mais uma vez. Peguei a chave dourada e a enterrei dentro de um pequeno vaso de violetas que deixei no canto da janela. Um símbolo, um ponto final. Enquanto a terra cobria o metal, lembrei das palavras da última carta dela. O fim, Arthur, nunca é o que parece. Às vezes, é só a vida recomeçando em silêncio. Sorri. Pela primeira vez, sem dor. Helena tinha razão. De novo, os dias começaram a passar de forma diferente. Antes, o tempo era uma parede, sólida, imóvel, me lembrando a cada manhã de tudo o que perdi. Agora ele corria leve como água entre os dedos. Eu não precisava mais contar as horas nem os dias. O relógio da parede, aquele que ficou parado por uma década, voltou a funcionar sozinho, como se o som do tic-tac tivesse esperado que eu aprendesse a ouvir o silêncio primeiro. Marcos passou a vir mais vezes, trazia pão quente de manhã e às vezes o jornal que eu já não lia. Ana ligava todos os domingos só para perguntar se eu estava me alimentando direito. Eu respondia que sim, e era verdade. Mas o que eu realmente estava alimentando era outra coisa. Uma paz antiga, que dormia dentro de mim desde o dia em que Helena partiu.
A oficina voltou a ser um lugar vivo, não de trabalho, mas de memória. Passei a restaurar pequenas coisas. O rádio que ela adorava, uma cadeira que rangeu por 40 anos, um banco que ela dizia ser o assento do destino. A cada concerto, parecia que eu colava também um pedaço do que o tempo tinha quebrado. Certa tarde, enquanto lixava uma moldura antiga, o sol entrou pela janela e bateu direto no vaso de violetas sobre a prateleira. A terra estava úmida. De dentro, brotava um novo broto, verde, firme, insistente. Senti um nó na garganta. A chave dourada estava ali, enterrada sob a raiz, transformada agora em parte de algo vivo. Era como se Helena tivesse encontrado mais uma maneira de me dizer que a vida continua, mesmo quando a gente acha que acabou. Nos dias seguintes, comecei a escrever. Não sobre ela, nem sobre Samuel. Escrevi sobre o tempo, sobre o amor e sobre as coisas que não se dizem. Sobre o poder de ficar em silêncio e o milagre de ser compreendido mesmo assim. Chamei aquele caderno de O Livro das Coisas que Helena me ensinou sem falar. Nas primeiras páginas escrevi: o perdão não é esquecimento, é quando a dor perde o direito de mandar na gente. E logo abaixo, em letras pequenas, o silêncio é o som da verdade quando ela aprende a não precisar se explicar. Com o passar das semanas, percebi que o mundo fora da oficina também mudava. O jardim floresceu de novo, mesmo sem cuidados. Os vizinhos voltaram a cumprimentar com sorrisos. Até o cachorro do portão, que vivia me ignorando, passou a deitar na sombra da varanda toda a tarde. Era como se tudo ao redor respirasse aliviado junto comigo. Uma noite, enquanto tomava chá na varanda, o telefone tocou. Era Marcos. Pai, estou com uma proposta nova de trabalho. Boa notícia. É em outra cidade. Bem longe. Ficamos em silêncio por um instante. Você acha que eu devo ir? Perguntou ele. Olhei para o céu, onde as estrelas pareciam as mesmas de 40 anos atrás. Acho que deve viver, respondi, e voltar sempre que o coração mandar. Ele riu, emocionado. A mãe diria a mesma coisa. Eu sei, disse. Foi ela que me ensinou a responder assim. Quando desliguei, fiquei um tempo olhando a linha do horizonte. Pensei em como a vida tem um jeito estranho de se reorganizar. Durante tanto tempo, eu procurei sentido nas respostas, mas agora entendo que o sentido estava nas pausas, nas entrelinhas das cartas, nos espaços em branco entre o que Helena disse e o que escolheu calar. Alguns meses depois, decidi vender a casa grande. Não por tristeza, mas por leveza. Comprei um chalé pequeno perto do mar, em uma vila tranquila. Ali, ninguém sabia quem eu era, nem o que eu carregava. E pela primeira vez, isso me pareceu uma bênção. Nas manhãs, caminho pela areia e deixo as ondas molharem meus pés. Às vezes, falo com ela em pensamento. Nada de perguntas, nada de queixas, só conversas simples, como se ela ainda estivesse sentada ao meu lado, tomando café e rindo das minhas manias. Uma dessas manhãs, encontrei uma concha pequena, azulada, diferente das outras. Peguei-a e levei para casa. Coloquei sobre o caderno que vinha escrevendo e escrevi embaixo dela. Para Helena, ainda aprendendo a ouvir o que o silêncio diz. No fim daquele dia, sentei-me na varanda e observei o pôr do sol. O mar batia devagar, repetitivo, e o vento trazia um perfume distante de madeira e verniz, o mesmo da oficina. Fechei os olhos e por um momento, quase pude sentir os dedos dela tocando os meus, como se dissesse: agora você entendeu. Sim, eu entendi, que a verdade nem sempre liberta. Às vezes, apenas ensina a ficar em paz com o que não se pode mudar. E que o amor, quando é verdadeiro, não precisa mais de voz para existir. Naquela noite, antes de dormir, abri o caderno uma última vez. Na última página, escrevi: a caixa se abriu. O segredo se revelou. E eu também me abri.
não para entender, mas para sentir. Helena, você me ensinou que até o silêncio tem som, e o som do meu agora é paz. Fechei o caderno devagar. Apaguei as luzes. E pela primeira vez em 10 anos dormi sem sonhos. Apenas com a leveza de quem finalmente perdoou o mundo.